Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 24/1 de 24 de janeiro de 2024, o 125º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. É necessário compreender o jogo e contribui para isso entender as motivações por trás dos movimentos. Não se pode confundir o desejo com os fatos, ou seja, querer que os fatos se moldem aos desejos ou expectativas. Isso é uma forma de autoilusão. Este seria o comportamento de uma torcida de futebol e não a de um analista. Entendam que nesse período ligado às consequências são as variáveis exógenas que passaram a determinar o ritmo e movimentos do jogo, e elas não sofrem qualquer influência dos DGs ou da resistência. Vou repetir. As variáveis exógenas não sofrem qualquer interferência ou influência dos DGs ou da resistência. Existem 3 poderosas variáveis exógenas em atuação e seus efeitos já estão sendo sentidos e se intensificarão doravante, muito em breve, de forma acentuada. As variáveis exógenas são de natureza cósmica e atuam em função do campeonato e não só do jogo local. Os membros da comunidade fechada sabem em detalhes este funcionamento. Por estarem fora do controle dos DGs, elas, as variáveis exógenas, lhes causam forte ansiedade e temor. Logo, os DGs estão agora desesperados para apressar seus movimentos, pois sabem que há um prazo e que este prazo está se esvaindo. Comento sobre isso na introdução da live 24, aqui na parte aberta. Por isso, percebe-se também a aceleração dos catalisadores e do uso exacerbado de variáveis endógenas. Os efeitos impactantes e iminentes das variáveis exógenas é o motivo principal, vou repetir, é o motivo principal pelo qual os DGs estão a apressar seus planos. Esse, na verdade, é o ponto central da dinâmica do jogo no momento. Mesmo que percebam que as pré-condições não estejam no ponto ideal, simplesmente não há mais tempo para os DGs. Eles precisam jogar tudo o que têm. Ademais, por uma questão de logística, no antes e no depois, eles precisam diminuir drasticamente o número de pessoas no jogo, caso queiram ter alguma chance de vitória. Portanto, os catalisadores nas áreas de saúde, bélica, econômico-financeira, cibernética e climática serão colocados em andamento com urgência pelos DGs. Tenham, cada um de vocês, foco no seu aprimoramento, na sua prontidão. Não desperdicem sua energia com quem não quer entender. Os nécios já escolheram seu destino. Está havendo muita informação misturada com desinformação, o que é normal neste período. Vocês precisam ver mais fundo e aplicar o seu discernimento, aquilo que naturalmente os nécios não têm. Por exemplo, eu pergunto: a quem interessam as guerras? Para onde foi o dinheiro não encontrado nas diversas auditorias feitas no Pentágono? Para onde vai o dinheiro que se envia para a Ucrânia e depois não é mais rastreado ou localizado? Vocês querem um exemplo? No início desse mês, foi divulgado que os Estados Unidos não conseguem rastrear mais de $1 bilhão em armas e outros equipamentos militares que forneceram à Ucrânia, de acordo com uma auditoria do Pentágono. A auditoria diz que o Pentágono
abre aspas, não manteve um inventário preciso, fecha aspas, de itens e não atualizou suas principais bases de dados. Para vocês terem uma ideia, dentre os itens não encontrados estão incluídos mísseis Stinger e Tomahawk, sistemas de aeronaves não tripulados e bombas de pequeno diâmetro que valem uma fortuna no mercado negro. Em novembro de 2023, apenas 7 das 29 subagências do Pentágono, vou repetir, apenas 7 das 29 subagências do Pentágono obtiveram aprovação na auditoria de todo o departamento, não apresentando qualquer melhoria também em relação ao ano anterior. Os sistemas que deveriam rastrear bilhões de dólares em ativos militares não conseguem fazer o trabalho para o qual foram projetados ou estão sendo sabotados. Esse é um problema antigo que vocês podem fazer uma breve pesquisa na internet e encontrarão diversas situações no passado onde o dinheiro ou as armas não foram encontrados. Afinal, muito já está na superfície. Os peões dos DGs não escondem o que planejam fazer ou os seus objetivos. Por exemplo, em 2016, Klaus Schwab, através do Fórum Econômico Mundial, lançou uma campanha com 8 previsões para o mundo em 2030. Uma dessas campanhas com previsões dizia o seguinte, uma das previsões, abre aspas, você não terá nada e você será feliz. O que você quiser, você vai alugar e será entregue por drone, fecha aspas. Ou seja, uma das previsões de Klaus Schwab para 2030, que agora eles estão tendo que antecipar pelos motivos que eu coloquei, diz que você não terá nada e será feliz. O que você quiser, você vai ter que alugar e será entregue por um drone. Veja o que ele disse. A dedução é que você não terá nada, não haverá propriedade privada. E você terá de alugar o que precisa. Parece até um objetivo comunista, mas não é. É das elites capitalistas reunidas em Davos. Todo ano eles se reúnem lá para planejar o ano seguinte. Muito bem. Em julho, 8 de julho de 2020, logo 4 anos depois dessa previsão de 2016, Klaus Schwab disse o seguinte, abre aspas, todos nós sabemos, mas ainda não prestamos atenção suficiente ao cenário assustador de um ataque cibernético abrangente, que pode interromper completamente o fornecimento de energia, transporte, serviços hospitalares e nossa sociedade como um todo. A crise do Covid-19 será vista, a esse respeito, como um pequeno distúrbio em comparação a um grande ataque cibernético. Fecha aspas. Klaus Schwab, 8 de julho de 2020. Ele praticamente desenhou o que farão e você verá mais adiante como atingir esse objetivo é de fácil execução. Eu vou falar disso aqui no vídeo. Vários países foram infiltrados e sabotados ao longo do tempo, como venho mostrando, e você também verá neste vídeo mais evidências disto. E esses países estão agora vulneráveis aos catalisadores, e os DGs não podem mais esperar. Nessa conjunção de fatores, reside os desafios impactantes nos próximos 20 meses. Vamos então agora à movimentação das peças, a começar pelo cavalo. A Marinha dos Estados Unidos anunciou o recebimento do primeiro veículo submarino não tripulado extra grande, também chamado de Orca, em 20 de dezembro, dizendo que esse novo submarino diesel elétrico, abre aspas, marca um marco significativo
no avanço das capacidades submarinas da Marinha dos Estados Unidos. Fecha aspas. Mais 5 submarinos destes, tipo Orca, estão programados para serem entregues no futuro. São submarinos não tripulados. Após vários ataques dos Houthis no Mar Vermelho, os Estados Unidos montaram a Operação Guardião da Prosperidade para proteger as embarcações que ali transitavam naquela rota marítima. Os Estados Unidos, convidou vários países a contribuir com seus navios de guerra, mas, segundo a Reuters, vários países, incluindo Austrália, Espanha, Itália e França, rejeitaram o pedido do Pentágono para participar na operação com seus navios de guerra, o que acabou fortemente concentrada a operação apenas nos Estados Unidos e Reino Unido. Esses dois países, Estados Unidos e Reino Unido, fizeram vários bombardeios aos Houthis no Iêmen, sem ter conseguido, pelo menos até o momento, pôr fim ao movimento deles. Essa via navegável pelo Mar Vermelho é uma via navegável crítica, responsável por 10 a 12% do frete marítimo mundial. Foi anunciado que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos investirá em iniciativas de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. Os Estados Unidos, eu já falei desse assunto aqui, na área militar, está ressaltando muito os investimentos em DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, incluindo aumento do financiamento para programa de recrutamento em comunidades não tradicionais, conforme está escrito e determina a nova estratégia industrial de defesa nacional dos Estados Unidos. Ao que tudo indica, as Forças Armadas dos Estados Unidos continuarão a dar prioridade à política DI, diversidade, equidade e inclusão, em detrimento do mérito. Aliás, Elon Musk, em uma entrevista com o comentarista Ben Shapiro, dia 22 de janeiro, disse o seguinte, abre aspas, diversidade, equidade, inclusão, todas essas palavras parecem bonitas, mas o que isso realmente significa é discriminação com base na raça, sexo e orientação sexual, e é contra o mérito, fecha aspas. E depois Elon Musk concluiu, mais uma vez, abre aspas, nós apenas temos que nos livrar da regra de que se você for mais fraco, você é automaticamente bom. Isso, obviamente, não faz sentido. Fecha aspas. Muito bem, o problema aí é que quando se fala em segurança, em forças armadas, estamos falando de vida, viver ou morrer. Não há espaço para proselitismo ideológico. Ninguém pode imaginar que numa guerra haverá espaço para isso. O preço do fracasso é a vida. Se nada mudar, veremos em breve como esses novos militares recrutados com base no conceito de e como eles se sairão no campo de batalha contra russos, chineses, norte-coreanos, iranianos, etc. Certamente, esses países citados não têm política DEI, e lá nos seus países eles não as praticam e escolherão os melhores soldados e militares para combater independentemente de cor, sexo ou qualquer outro critério que o Ocidente tanto proteja ou defenda. Vamos ver como se sairão no campo de batalha. Em pleno aumento de tensões, com conflitos se espalhando por toda parte, o exército estadunidense resolveu diminuir, isso mesmo, diminuir seu contingente de forças especiais. A secretária do Exército, Christine Wormuth, anunciou um corte de 3.000 cargos para operações especiais em um redesenho da Comunidade de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. O Comando de Operações Especiais do Exército, ARSOC,
compreende cerca de 36 mil militares, ou seja, vão cortar 3 mil, quase 10%, no momento em que a situação geopolítica tende a conflitos armados. O que você chama isso? Não seria sabotagem? Um comitê do Congresso dos Estados Unidos solicitou à Marinha deles informações sobre a sua capacidade de armazenar e distribuir combustível aos navios de guerra em operação no Indo-Pacífico, numa situação naturalmente de confronto, após o encerramento de uma instalação estratégica de armazenamento de combustível de Red Hill, no Havaí. Ou seja, nesse momento, a Marinha, devido até a problemas com civis, etc., fechou uma instalação estratégica de armazenamento de combustível no Havaí. Em resposta a esse pedido dos congressistas, o secretário da Marinha, Carlos Del Toro, citou algumas opções e fez opções ao fechamento de Red Hill, no Havaí, né? E fez uma afirmação interessante. A afirmação foi a seguinte, abre aspas, devemos resolver potenciais fraquezas nas nossas linhas de abastecimento logístico enquanto temos tempo para o fazer, disse ele, o secretário da Marinha. Sempre é bom acelerar, pois sem combustível a armada não se mexe. Bem, quem já viu os vídeos onde eu falo dos graves problemas do porta-aviões Gerald Ford não estranhará a notícia que foi veiculada esse mês. Trata-se de retirar o USS Gerald Ford porta-aviões e seu grupo de ataque do cenário de conflito no mar Mediterrâneo e no Oriente Médio. Eles estão tirando o porta-aviões de lá. O porta-aviões está retornando a Norfolk, em Virgínia. Alguns alegam que é uma manutenção prevista, todavia, é o porta-aviões mais novo da Marinha dos Estados Unidos. Ele é novo e já precisa de manutenção que o tira do teatro de operações, que o retira do teatro de operações? É isso? O porta-aviões Gerald Ford, pelo visto, não está em condições adequadas de combate real. Já comentei também aqui, extensamente, sobre os problemas técnicos do caça F-35, o projeto mais caro da história dos Estados Unidos. Ocorre que o tempo passa e as pessoas esquecem que esse projeto foi hackeado pelos chineses. Foi noticiado em abril de 2009, portanto, praticamente 15 anos atrás, foi publicada uma matéria com o seguinte título, abre aspas, hackers invadem site do Pentágono e roubam projeto de avião de 30 bilhões de dólares, fecha aspas. Vejam, roubam projeto do avião há quase 15 anos atrás. Depois, na matéria, ela acrescenta o seguinte, abre aspas, piratas levaram dados sobre a construção do caça F-35 Lightning II. Segundo o Wall Street Journal, ataques podem ter sido feitos pela China. Há quase 15 anos atrás, hackearam o projeto do F-35. Talvez isso permita você entender por que este avião apresenta tantos bugs de software e outros defeitos. Os chineses tiveram, ao menos, no mínimo, 10 anos para estudar o projeto e achar o caminho. A Ucrânia anunciou que precisa recrutar 500 mil soldados, entre 400 e 500 mil soldados, incluindo pessoas de idade mais avançada, de até 60 anos, e mulheres, bem como pessoas também no exterior, ou seja, mercenários, para cumprir essa cota. O Financial Times comentou que Zelensky, presidente da Ucrânia, revelou recentemente que os seus chefes de exército lhe pediram para mobilizar cerca de 400 a 500 mil novos soldados para substituir os mortos ou feridos e para dar descanso aos envolvidos nos combates mais intensos. Vejam bem, esses números sinalizam, mostram mais ou menos, a quantidade de soldados que a Ucrânia perdeu e que agora precisa desesperadamente
substituir. Não é pouco para um país pequeno, com uma população pequena, como eu já comentei antes. A necessidade de novos recrutas é urgente e acaba gerando comportamentos impopulares e inadequados. O The New York Times relatou que os recrutadores do exército ucraniano se tornaram, abre aspas, cada vez mais agressivos nos seus esforços para reabastecer as fileiras, em alguns casos, tirando homens das ruas e levando-os para centros de recrutamento, usando intimidação e até força física. Fecha aspas. Vejam, o recrutamento na marra. O principal chefe da espionagem militar da Ucrânia, tenente-general Kirilo Budanov, disse ao Financial Times o seguinte, abre aspas, a escassez de mão de obra, é palpável, fecha aspas. Ele também alertou que nem é concebível pensar que podemos passar sem esta mobilização. Pessoal, são 500 mil de soldados para você recrutar, alojar, vestir, alimentar, equipar, treinar e colocar na linha de frente. Isso com a guerra ainda correndo. É um grande desafio, mesmo para uma potência, o que não é o caso da Ucrânia. Esse mês, viu-se também um aumento de tensão entre o Paquistão e o Irã. Grupos separatistas de áreas baluches, considerados por ambos os países como terroristas, incluindo a Frente de Libertação Baluch, foram atacados em ambos os lados da fronteira entre o Paquistão e o Irã por mísseis iranianos e paquistaneses. Agora, o que é estranho nessa história? O fato estranho é que o Irã não atingiu grupos baluches no Irã e o Paquistão não bombardeou os grupos baluches no Paquistão, como seria de se esperar. Sequer esses países empreenderam campanhas militares terrestres contra um grupo considerado terrorista em seu próprio território. Não mobilizaram o exército para uma campanha terrestre contra terroristas no seu território. Os dois países, Paquistão e Irã, têm exércitos poderosos, poderiam tê-lo feito e não o fizeram. Ao invés disso, o Irã atacou os baluches no território do Paquistão e o Paquistão atacou os baluches no território do Irã. Isso é algo que precisa ser explicado. Parece haver outros interesses envolvidos nessa história. Após quase 2 anos e após insistentes pedidos dos Estados Unidos, que relatei aqui diversas vezes também, a China concordou e houve um breve contato a nível de chefe de Estado-Maior Conjunto dos militares dos dois países. O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Charlie Brown, realizou uma teleconferência com o chefe do Departamento do Estado-Maior Conjunto da China, general Liu Shenli, em 21 de dezembro. Depois disso, aconteceu uma reunião entre o vice-secretário adjunto de defesa, Michael Chase, reunindo-se com Song Yanshao, vice-diretor da Comissão Militar Central da China, nos dias 8 e 9 de janeiro. Não estavam nessas reuniões ninguém que realmente tenha poder de mando, tenha peso na estrutura militar. Foi só protocolar. Não houve contato de nível superior. Sabemos também agora, através de uma reportagem da NBC, que o líder chinês Xi Jinping disse a Biden pessoalmente que reunificaria Taiwan à China, faltando apenas definir o cronograma. A reportagem, citando 3 autoridades norte-americanas não identificadas, afirma que a mensagem contundente de Xi Jinping foi emitida durante o encontro presencial dos dois líderes, que ocorreu à margem da reunião da APEC, em São Francisco, no mês passado, que eu comentei aqui. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse o seguinte, abre aspas, não apoiamos a independência de Taiwan. Também não apoiamos uma mudança no status quo
unilateralmente e certamente não pela força, fecha aspas. Biden também não perdeu a oportunidade, logo após as eleições de Taiwan, para dizer que também ele não apoia a independência do país. Ou seja, Kirby e Biden deixam claro que os Estados Unidos não apoia a independência de Taiwan. Ora, se não apoia a independência de Taiwan, então apoia que ela seja dependente de algum país. Seria no caso da China. Essa é a conclusão lógica dedutiva da fala de Biden e de Kirby. Nesse contexto, muitos têm posto em xeque a reação dos Estados Unidos sobre o governo Biden se de fato a China invadir Taiwan. Finalmente, depois de um longo prazo, foi nomeado o novo ministro da Defesa da China. É o almirante Dong Jun, ex-chefe da Marinha Chinesa. Ao contrário dos seus antecessores, o almirante Dong não é membro da Comissão Militar Central, que é um órgão de 7 membros que dirige o Exército de Libertação Popular da China. Importa observar que antes de se tornar chefe da Marinha, o almirante Dong serviu como vice-comandante de uma unidade de força responsável pela condução de exercícios na água e no ar perto de Taiwan. Também esse novo ministro da Defesa tem experiência no comando de outra unidade responsável por operar em águas disputadas no Mar do Sul da China. Ou seja, em outras palavras, ele, esse novo ministro da Defesa, conhece bem como chegar a Taiwan. É interessante notar que o novo ministro da Defesa e o novo comandante da Força Nuclear Chinesa, escolhido pelo líder chinês Xi Jinping, são ambos almirantes da Marinha Chinesa, óbvio. Xi vem trocando militares de alto escalão antigos por novos de sua confiança e que não o confrontem. Foi a primeira vez que almirantes chegaram a níveis tão elevados dentro da estrutura das Forças Armadas chinesas. Isso mostra o quanto Xi Jinping quer favorecer e prestigiar a Marinha da China, que é vital para uma invasão de Taiwan. Todavia, a crise entre Xi Jinping e as Forças Armadas da China parece estar em novos desdobramentos, principalmente em relação aos expurgos na força de foguetes. A China demitiu recentemente 3 líderes da indústria militar, de acordo com a porta-voz estatal CCTV. Nenhuma razão foi apresentada para essa remoção. Deduziu-se, então, que está relacionado com a investigação de corrupção na aquisição de armamento e equipamento envolvendo aquele antigo ministro da Defesa, o Li Shangfu, que foi afastado em outubro sem explicação. Parece que o afastamento de Li Shangfu, que eu comentei à época, que era realmente referente à questão de corrupção, parece que os desdobramentos continuam, principalmente na força de foguetes. As demissões abrangeram figuras chaves, como o ministro da Defesa, o chefe da força de foguetes, o comandante da Força Aérea e o comandante do Teatro Sul, marcando uma das purgas mais significativas na história das Forças Armadas chinesas. Claro que isso não pode ser feito sem causar um trauma, mexer fortemente na cúpula de Forças Armadas. O ex-comandante da Marinha, Yao Sheng, disse o seguinte, abre aspas, os militares não são como as pessoas comuns, são indivíduos espirituosos que resistem à coerção. São pessoas que tiraram vidas e, se vocês as ameaçar, elas não cederão. Xi Jinping não entende isso. Ele está realmente procurando por problemas. Prevejo que ele não sobreviverá por mais 3 anos. Vamos ver o que acontece. Fecha aspas. Palavras do ex-comandante da Marinha, Yao Sheng.
Já o professor de Relações Internacionais da Universidade de Nanyuan, Sun Kuo-cheng, disse o seguinte, abre aspas, a comunidade internacional deve estar preparada para o colapso do Partido Comunista Chinês e de grandes mudanças na China, fecha aspas. Duas pessoas com bastante conhecimento da China fazendo vaticínios bastante graves. Eu já avisei aqui no canal, no vídeo 119, que esta situação na China é muito grave. Se a crise interna continuar a se agravar, a crise interna da China, e tudo leva a crer que acontecerá, Xi Jinping vai fazer de tudo para manter o poder. A troca de militares que ele fez recentemente mostrou isso, tirando militares antigos, ligados inclusive a administrações anteriores, e colocando novos que lhe parecem ser leais a ele. Xi Jinping poderá, pelas suas características de personalidade, que eu comentei no 119, tomar decisões impensadas e graves. Esse cenário é altamente provável e tem tirado o sono de muitas pessoas no Ocidente. Vamos agora, então, ao movimento da torre. Tudo indica que, para ganhar algum fôlego, o Federal Reserve irá continuar a baixar os juros e reiniciar o QE, flexibilização quantitativa, mesmo às custas do combate à inflação. Mark Cabana, do Bank of America, disse o seguinte, abre aspas, se a pressão de financiamento persistir, corre-se o risco de uma reavaliação das amplas reservas do sistema bancário pelo Fed e do potencial fim antecipado do QT, fecha aspas, e, dependendo da gravidade da escassez de financiamento, um reinício do QE. Assim, segundo as palavras de Mark Cabana, fica claro o fim do aperto quantitativo, que é o QT, fim do aperto quantitativo, QT, e o reinício da flexibilização quantitativa, que é o QE, com recompras de títulos e injeção de liquidez no mercado. Já falei bastante sobre flexibilização quantitativa e expansão da base monetária nos primeiros vídeos do canal, bem como as suas consequências, que estão agora acontecendo, como a inflação. Se o Federal Reserve não fizer isso, de baixar os juros e aumentar a liquidez do mercado, se ele não fizer isso, os endividados quebram e a liquidez do sistema ficará irremediavelmente comprometida. São medidas paliativas para um doente terminal. Eles estão lutando para que isso não aconteça, esse colapso, num ano com eleições para presidente dos Estados Unidos. Todavia, é improvável que consigam adiar muito essa derrocada. O sequestro de ativos russos pelo Ocidente foi um dos grandes motivos pelos quais vários países ingressaram no movimento de desdolarização, como já mostrei aqui no canal. O Ocidente sequestrou cerca de 300 bilhões de dólares das reservas cambiais da Rússia. Entretanto, a ideia de transferir estes recursos sequestrados russos congelados para a Ucrânia pode fazer de vez com que a pouca credibilidade que o sistema financeiro mundial ainda tem, junto às nações, sofra um abalo severo. Transferir os recursos russos congelados, sequestrados para a Ucrânia seria uma expropriação nunca antes vista. Quem alertou para isso foi o professor de Yale, ganhador do Prêmio Nobel de 2013 em Ciências Econômicas, Robert Shiller. Numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica, ele disse que isso seria cataclísmico para o estatuto do dólar americano como moeda de reserva global. Ele declarou, abre aspas, se a América fizer isto à Rússia hoje, então amanhã poderá fazer isto a qualquer um.
Isto destruirá a auréola de segurança que rodeia o dólar e será o primeiro passo para a desdolarização, para a qual muitos estão cada vez mais inclinados, desde a China aos países em desenvolvimento, para não mencionar a própria Rússia. Fecha aspas. O Prêmio Nobel, então, de Economia, concluiu da seguinte maneira, abre aspas, além do fato de que isto será uma confirmação para o líder russo de que o que está a acontecer na Ucrânia é uma guerra por procuração e poderá, paradoxalmente, virar-se contra a América e todo o Ocidente. Fecha aspas. Realmente seria algo gravíssimo a erodir a credibilidade do dólar e do sistema financeiro da forma como está estruturado. Que a guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração da OTAN contra a Rússia, isso já ficou evidente para muitos. O que não se esperava no Ocidente é que as sanções econômicas e o bloqueio dos recursos russos não dessem nada. A Rússia suplantou esses obstáculos, se fortaleceu e permaneceu na guerra. Essa foi a grande surpresa. O grande problema é que a desdolarização segue avançando, mesmo sem esse fato já ter ocorrido, da transferência dos recursos russos para a Ucrânia. Na verdade, ela segue, pois parece que muitos países perderam a confiança no sistema internacional. O dólar é uma moeda fiduciária, sem lastro, baseada tão somente na confiança, na percepção de segurança. Se essa percepção de segurança se desvanece, não há onde apoiá-la. E as situações de endividamento e a situação fiscal dos Estados Unidos têm causado uma grande erosão da confiança. Falei disso também em várias lives aqui no canal sobre a questão da moeda fiduciária. E este foi um dos temas centrais quando eu abri o canal. As evidências do avanço desse processo de desdolarização seguem crescendo. Vocês querem um exemplo? A participação do dólar estadunidense nas reservas globais dos bancos centrais continuou a diminuir, caindo para 59% no terceiro trimestre de 2023, de acordo com os últimos dados divulgados pelo FMI. Essa participação já foi de 70% no ano 2000 e hoje está em 59%. De fato, as opções que pensam no Ocidente para destruir a Rússia só têm feito piorar a situação do Ocidente. Os bancos dos Estados Unidos continuam a apresentar alguns sinais preocupantes para aqueles que acompanham o dia a dia. Depois de ocorrerem 3 das 4 maiores falências bancárias da história dos Estados Unidos em 2023, as atenções foram desviadas para outros assuntos menos inconvenientes. Não vamos falar mais de banco porque não é bom o assunto. É assim que a mídia se comportou. Entretanto, alguns sinais estão chamando a atenção dos que acompanham com lupa o que está acontecendo. Por exemplo, os saques têm ultrapassado os depósitos, o que é extremamente grave, tendo os bancos dos Estados Unidos perdido 1,1 bilhão de dólares líquidos, ou seja, os saques ultrapassaram os depósitos em 1,1 bilhão de dólares em depósitos desde o início de 2022, quando as taxas de juros começaram a subir. Ou seja, mesmo com juros altos, o que deveria atrair o investidor, o depositante, mesmo assim, os saques têm acontecido em maior volume do que os depósitos. Com o país endividado, o Tesouro dos Estados Unidos também acaba competindo com os bancos para atrair investidores para os seus títulos, cada um tentando oferecer uma melhor remuneração ao capital investido. Um termômetro da situação é quando os bancos precisam recorrer a linhas de emergência do Federal Reserve para manter a sua liquidez. Todos os bancos centrais, mais importantes no Brasil também existe isso, mantêm uma linha de emergência para situações quando os bancos têm problemas, poderem pegar dinheiro a um custo menor.
E essa é uma sinalização, quando esses empréstimos dos bancos centrais para bancos em dificuldade aumenta, sinaliza que a coisa não está boa. Pois bem, o uso do programa de financiamento a prazo bancário, a linha de emergência do Fed, que foi implementada em março de 2023, atingiu um máximo histórico recentemente em 131 bilhões de dólares de recursos concedidos. Outro problema, que também já comentei aqui e expliquei como acontece, são as perdas não realizadas em títulos de investimento, que é o mesmo problema que colocou o SVB em apuros há um ano e continua a aumentar. Os bancos dos Estados Unidos reportaram perdas não realizadas de mais de 684 bilhões de dólares. Vou repetir, perdas não realizadas de mais de 684 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, que foi um aumento de 22% em relação ao segundo trimestre. Saques elevados, saques maiores do que depósitos, incapacidade de atrair investidores, endividamento com linhas de emergência e perdas não realizadas em seus ativos são 4 fatores que, se persistirem, poderão gerar uma grave crise financeira nos Estados Unidos brevemente. Até o momento, ninguém apresentou um antídoto para esses 4 fatores. Outro bom medidor da situação nos bancos é a questão da empregabilidade. Um relatório do Financial Times mostra que 20 dos maiores bancos do mundo cortaram 61.905 empregos em 2023, um dos maiores índices na história dos bancos. O Financial Times observou ainda que os dados não incluíam cortes menores nos bancos regionais, indicando que a perda total de empregos pode ser muito maior. Por quê? Porque o Financial Times só informou os 20 dos maiores bancos do mundo. Bancos regionais têm em grande quantidade e podem ter sido atingidos de uma forma mais forte. Logo, esse número deve ser muito maior. Louis Tecker, proprietário da empresa de recrutamento de talentos de serviços financeiros Silvermine Partners, disse o seguinte, abre aspas, não há estabilidade, nem investimento, nem crescimento na maioria dos bancos, e é provável que haja mais cortes de empregos. Fecha aspas. Por outro lado, algo diferente está acontecendo no mercado de ouro. Surgiram informações de que o Walmart é o mais recente grande varejista a oferecer uma variedade de produtos de ouro em sua loja online. Essa notícia está ainda para ser confirmada. Todavia, se confirmada, isso ocorre vários meses depois que a Costco começou a vender barras de ouro de 1 onça. Uma matéria veiculada afirma que o CFO da Costco, CFO Richard Gallant, disse o seguinte sobre a experiência da empresa. Abre aspas. Você provavelmente já leu sobre o fato de que estamos vendendo barras de ouro de 30 gramas. Vendemos mais de 100 milhões de dólares em ouro durante o trimestre. Quando as carregamos, essas barras de ouro, no site, elas normalmente desaparecem em poucas horas. Fecha aspas. Esse é o CFO Richard Gallant da Costco. Se for confirmada, como eu disse, a entrada do Walmart neste mercado, um movimento inusitado pode estar em andamento com essa busca por barras de ouro. Essa demanda chama a atenção. O mercado de criptomoedas está preocupado com a possível venda de uma só vez, por parte do governo dos Estados Unidos, do estoque de Bitcoin, que ele acumulou como fruto de apreensões ao longo de anos. Estima-se que os Estados Unidos possuam atualmente um estoque equivalente a 8,3 bilhões de dólares em unidades dessa criptomoeda,
podendo vendê-la a qualquer momento, o que causaria uma certa comoção no mercado. O Brasil é um país que possui várias vulnerabilidades, sendo importante notar que não possui ouro físico em estoque em seu Banco Central, tema que já expliquei aqui diversas vezes e também no início do canal. O Brasil é dependente também do capital externo e interno para financiar sua enorme dívida. Todavia, agora mais uma questão vem preocupando, que é a dependência que está se criando da China. Não é segredo que a China vem investindo pesadamente no Brasil, com atenção para o setor de infraestrutura, inclusive o elétrico. No agronegócio, esta dependência também se mostra acentuada, sendo o agronegócio um grande motor da nossa economia. Para vocês terem uma ideia, o Brasil depende cada vez mais da China para exportar a soja que produz. Em 2023, a China adquiriu 75% da soja exportada pelo Brasil, segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. 75% de toda a soja exportada pelo Brasil. A China, em 2023, também tornou-se o principal destino para o milho brasileiro no mercado internacional, tendo comprado 31% do total exportado de milho. Esse cenário parece ter poucas perspectivas de mudança no curto prazo e, por isso, é uma fonte de preocupação. Se a economia da China desacelerar, o Brasil vai junto. Por fim, vamos falar da movimentação do bispo. A eleição para a presidência em Taiwan gerou muita expectativa ao redor do planeta. O Partido Democrático Progressista, DPP, no poder em Taiwan, garantiu a presidência por mais 4 anos. O candidato presidencial do DPP, o atual vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, também conhecido como William Lai, obteve mais de 5,5 milhões de votos, ou seja, cerca de 40% dos votos totais, derrotando os outros 2 candidatos. 40% não foi a maioria, mas o suficiente para ganhar. Eu já mostrei aqui os paralelos entre os Estados Unidos e o Brasil no que tange a dinâmica dos acontecimentos. Aqui se discute a questão do encarceramento e das saidinhas. Pois bem, lá nos Estados Unidos também. Como exemplo, vale citar que o governador de Louisiana, o democrata John Bel Edwards, perdoou 56 presos desde outubro deste ano, incluindo dezenas de assassinos condenados. Para se ter uma ideia, um total de 40 assassinos condenados foram perdoados por Edwards nos últimos 3 meses. Pois bem, esses paralelos não param aí, esses paralelos entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Vamos falar de mais um. O procurador-geral de Biden, Merrick Garland, disse que eles já conseguiram condenar quase 900 pessoas pelos atos de 6 de janeiro, aquela invasão do Capitólio, e que vão continuar. No discurso de Garland, ele disse o seguinte, abre aspas, iniciamos processos e garantimos condenações em uma ampla gama de condutas criminosas em 6 de janeiro, bem como nos dias e semanas que antecederam o ataque. Nosso trabalho continua. Como eu disse antes, o Departamento de Justiça responsabilizará todos os perpetradores do 6 de janeiro em qualquer nível perante a lei, quer tenham estado presentes naquele dia ou tenham sido criminalmente responsáveis pelo ataque à nossa democracia. Fecha aspas. Ou seja, ele prometeu perseguir até quem não estava lá, mas possa ter algum vínculo com esses ditos ataques de 6 de janeiro ao Capitólio. É o que eles chamam, aqui se chamaria de financiadores do ato, né? É impressionante como, ao ver o discurso dele, lembra muito de discursos
no Brasil exatamente com a mesma abordagem, o mesmo approach, né? Importante salientar que quase 2/3 dos mais de 890 participantes condenados, lá em 6 de janeiro, receberam algum tipo de detenção. A pena de prisão mais longa, 22 anos, foi proferida a Henrique Tarrio. Dezenas de detidos do 6 de janeiro dos Estados Unidos ainda estão definhando na prisão, aguardando o julgamento 3 anos após o incidente no Capitólio. Também comentei isso em vídeo anterior. Ou seja, eu falei deles para vocês, mostrei o discurso e mostrei os paralelos. Vocês acham que essa semelhança é mera coincidência? Até o mês e o dia 6 e 8 de janeiro são muito próximos. Essa questão agora dos imigrantes nos Estados Unidos, que entram pela fronteira sul, que também já falei aqui, está se tornando extremamente grave e começa a mostrar facetas estranhas para aqueles que não são familiarizados. O deputado Matt Gaetz, republicano da Flórida, levantou preocupações de segurança nacional sobre o papel da Delta Airlines no transporte de imigrantes ilegais da fronteira sul dos Estados Unidos para o interior do país, sem serem, abre aspas, devidamente examinados, fecha aspas. Ou seja, uma empresa de transporte aéreo pulando as medidas normais de identificação, de segurança. Ele, o deputado, escreveu ao CEO da Delta Airlines o seguinte, abre aspas, chegou recentemente ao meu conhecimento o que a Delta Airlines está transportando, estrangeiros não residentes da fronteira sul dos Estados Unidos para o interior do país. O Congresso dos Estados Unidos tem interesse em entender quais acordos com agências federais e organizações não governamentais, ONGs, estrangeiros não residentes podem reservar e viajar em voo da Delta Airlines, fecha aspas. Ou seja, quais são os interesses e acordos que existem para transportar esses imigrantes? Ele questionou. Gates citou preocupações de segurança nacional em torno de ONGs que recebem fundos dos contribuintes para comprar voos para imigrantes ilegais que não foram examinados e que parecem embarcar nos voos sem a devida identificação. Ou seja, há um serviço de transporte aéreo para levá-los para o interior com relaxamento de medidas de segurança. E não para aí. O jornalista James O'Keefe foi atrás dessa questão e denunciou no Twitter, no X atual, né, no antigo Twitter, que existe o que ele chamou de, abre aspas, rede obscura de organizações sem fins lucrativos, fecha aspas. Vou repetir, rede obscura de organizações sem fins lucrativos secretas. Desculpe, faltou secretas, abre aspas, fecha aspas. Algumas das quais financiadas pelo dinheiro do contribuinte e que, segundo ele, estão a facilitar a invasão de ilegais na fronteira sul. O'Keefe citou especificamente uma dessas ONGs, a Alitas Engels, como uma destas organizações. Ele diz que seguiu a trilha das vans de migrantes até a fonte, visitando a cidade fronteiriça de Nogales, no Arizona. Ele alegou que um voluntário da Cruz Vermelha Americana, que não quis nos dar a ele o seu nome, tentou impedi-lo de filmar fora de uma instalação para imigrantes e continuou a tapar as câmeras com a mão, um funcionário da Cruz Vermelha Americana. Depois ele viu os migrantes serem amontoados em ônibus e enviados para Tucson. O jornalista O'Keefe disse o seguinte, abre aspas, esses grupos, como o Alitas Engels, fazem parte de uma rede obscura de organizações sem fins lucrativos secretas que financiam a imigração em massa de milhões de pessoas para o país,
sem realmente examinarem as reivindicações dos requerentes de asilo e determinarem se são elegíveis para status de refugiado. Fecha aspas. Em um determinado ponto, como as postagens no X, né, estavam bastante eloquentes, num determinado ponto, Elon Musk entrou na conversa e perguntou o seguinte, abre aspas, a Cruz Vermelha está apoiando a imigração ilegal? Fecha aspas. E O'Keefe respondeu, abre aspas, a Cruz Vermelha está trabalhando ao lado de Alitas Engels, colocando imigrantes ilegais em ônibus e enviando-os para o local em Tucson, onde são enviados para Phoenix Sky Harbor. Além disso, a Cruz Vermelha é a primeira a chegar nos acampamentos infantis. Eles partem uma vez que uma ONG é contratada, fecha aspas. Ao que Elon Musk respondeu, abre aspas, o que diabos está acontecendo? Fecha aspas. O Texas tem se recusado a pagar a conta da política de Biden e tem enviado seus imigrantes que entram no Texas para as cidades chamadas santuários, governadas por democratas. Os prefeitos democratas de Nova York, Chicago e Denver estão implorando por ajuda federal para administrar a crise extrema que as ondas de imigrantes têm provocado em suas cidades. Na verdade, o Texas vem paulatinamente se afastando do governo federal e muitas vezes mesmo se opondo a ele. Recentemente, guardas estaduais do Texas enfrentaram e impediram agentes federais de atuarem em um parque e em certos segmentos da fronteira sob a alegação de que os federais não estavam impedindo os imigrantes de entrarem. O governo Biden conseguiu uma vitória na Suprema Corte dos Estados Unidos por uma margem pequena de 1 voto, 5-4, mas que essa decisão da Suprema Corte determina que o Texas retire as cercas de arame farpado que colocou na fronteira. Óbvio que essa situação de desacordo entre Texas e Biden vai piorar a cada dia, e alguns enxergam o potencial para algo pior acontecer. Vamos agora voltar a falar do nível de segurança na checagem dos imigrantes que entram nos Estados Unidos. Segundo uma reportagem do Epoch Times, antes de chegarem à fronteira sul dos Estados Unidos, os migrantes podem carregar uma foto facial, o seu nome e a data de nascimento. À chegada, os migrantes sem passaporte recebem habitualmente liberdade condicional, sem passaporte. Recebem liberdade condicional, permitindo-lhes entrar no país com base no nome que fornecem, podendo entrar nos Estados Unidos apenas com base no nome que eles fornecem. Quando viajam em companhias aéreas, não são obrigados a fornecer o nome, sendo que no cartão de embarque fica preenchido apenas no name given, ou nenhum nome dado. Vejam que essa questão das companhias aéreas eu comentei agora há pouco. Ou seja, relaxamento total. O senador Ted Cruz questionou o fato dos estadunidenses terem que ter documentos credíveis para poder embarcar num voo e imigrantes não precisam ter documentos, podendo inclusive colocar o nome que quiserem ou não colocar nome nenhum. Ele disse o seguinte, Ted Cruz, abre aspas, com efeito, a TSA, que é a Agência de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, está a aplicar um padrão para verificar as identidades dos cidadãos americanos e outro padrão mais fraco para verificar as identidades dos estrangeiros ilegais. Isto é alarmante, fecha aspas. Fica claro aqui, para qualquer pessoa, o diferenciamento, o tratamento diferenciado que é aplicado. Ainda dentro da questão dos imigrantes, porque está muito grave, é possível dizer que milhões de imigrantes estão entrando nos Estados Unidos numa verdadeira invasão, como já aconteceu na Europa. Milhares deles entram sem famílias e em idade de serviço militar, entre 18 e 25 anos.
o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Derek Harvey, disse ao Over the Target que entre os milhões de imigrantes ilegais que atravessam a fronteira, destaca-se um grupo demográfico. Qual é ele? Homens chineses em idade militar, com os mesmos cortes de cabelo, tatuagens e roupas, acrescentando que esses intrusos fazem parte de uma unidade militar especial do Partido Comunista Chinês. Quem disse isso foi um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, de nome Derek Harvey. Ademais, se vocês olharem bem, né, já foram também detectadas ligações do Hezbollah com cartéis no tráfico de drogas, incluindo fentanil, que estão cruzando a fronteira. Eu já falei aqui de uma unidade do Hezbollah que está na área, e eu falei disso em outro vídeo. Tudo isso seria impossível de acontecer, como, se vocês levarem em consideração tudo que eu coloquei aqui, questão da empresa aérea, questão da facilidade que os federais fazem, questão da não checagem das informações, tudo isso seria impossível, essa infiltração em larga escala seria impossível sem a cumplicidade dos governos, seja da Europa, seja nos Estados Unidos. Pelo que parece, existe uma operação estruturada e bem coordenada para trazer e levar para o interior dos Estados Unidos e da Europa milhões de imigrantes, muitos deles, como vocês já viram, em idade militar e sem família. Adivinha com qual finalidade? Pessoas e corporações ligadas à China vêm comprando grandes extensões de terras nos Estados Unidos há muitos anos, algumas delas próximas, inclusive, de bases militares ou áreas de segurança. Isto tem alarmado congressistas que pedem um maior controle. Os deputados Glenn Thompson e James Comer declararam o seguinte, abre aspas, a crescente propriedade estrangeira de terras agrícolas dos Estados Unidos, especialmente pela China, representa uma ameaça direta à nossa segurança alimentar e à segurança nacional, fecha aspas. Todavia, foi divulgado agora um relatório em 18 de janeiro pelo Government Accountability Office, que mostra que o Departamento de Agricultura e as agências federais dos Estados Unidos não têm controle adequado sobre essas compras de terra. Esse relatório conclui que as agências federais não têm informações confiáveis sobre compra de terras agrícolas nos Estados Unidos pela China, devido a processos falhos de recolhimento de dados e de relatórios. Num trecho desse reporte do Government Accountability Office, num trecho dele está escrito o seguinte, abre aspas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos precisa se afastar de seu processo manual de coleta de dados, de compra de terras agrícolas estrangeiras baseado em formulários de papel e compartilhar as informações com outras agências mais oportunamente do que uma vez por ano. Fecha aspas. Ou seja, as agências federais e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estão no escuro em relação a esse assunto tão importante. Os Estados Unidos viverão um momento decisivo de sua história agora em 2024. Dentre outros fatores, estão em andamento os trâmites para a eleição presidencial prevista para o final deste ano. Donald Trump tem seguido como favorito para receber a indicação do Partido Republicano, notadamente agora que o governador da Flórida, o Ron DeSantis, desistiu da corrida presidencial e passou a apoiá-lo. Trump venceu as primárias de Iowa e New Hampshire. Pelo fato dos democratas estarem com muitos candidatos para a indicação do Partido Democrata, o Biden tem avançado. Inclusive, ganhou agora em New Hampshire também, na convenção dos democratas. Né? Todavia, as capacidades cognitivas do presidente Biden têm sido muito questionadas.
principalmente depois que a situação de saúde do secretário de Defesa, Lloyd Austin, foi encoberta para não demonstrar que ele estava incapacitado. Lloyd Austin incapacitado, fazendo uma cirurgia de próstata, enquanto o país enfrentava uma situação desafiadora no Oriente Médio. Ou seja, Lloyd Austin tinha um problema de próstata, ficou no hospital de forma que não poderia mais atuar e não comunicou ao presidente, que só ficou sabendo disso semanas depois. Se houvesse um problema grave, o secretário de Defesa estava inativo. O repórter da Fox News, Peter Doocy, numa sessão de imprensa na Casa Branca, perguntou a John Kirby, porta-voz deles, se poderia haver um encobrimento em torno da saúde de Biden. Kirby respondeu: por que deveríamos acreditar em qualquer coisa que essa administração... Kirby não. O jornalista perguntou: por que deveríamos acreditar em qualquer coisa que essa administração nos diga sobre qualquer coisa novamente? Se já encobriu, fecha aspas. Ele estava se referindo ao seguinte: se você já encobriu o Lloyd Austin, como é que nós vamos acreditar que o que você fala do Biden é verdadeiro? Kirby reconheceu que o Pentágono, então, enfrentou um desafio de credibilidade ao não revelar rapidamente os detalhes do tratamento do Lloyd Austin. Doocy, que é o jornalista, respondeu, abre aspas, se o governo vai se esforçar tanto para manter segredo sobre a saúde do secretário de Defesa, como alguém pode ter certeza de que o governo não faria o mesmo para manter em segredo os problemas com a saúde do presidente Biden? Fecha aspas. Kirby ficou sem graça, começou uma nova divagação que sugeriria que ele não responderia diretamente à pergunta, e aí o jornalista Doocy respondeu rapidamente. Ele, referindo-se a Biden, ele tem 81 anos. Bom, enfim, há muita dúvida se Biden, com todos os seus problemas cognitivos, para dizer o mínimo, será candidato democrata à presidência. Alguns já citam o nome de Hillary Clinton para concorrer pelos democratas. Todavia, existem informações que apostam que a carta na manga é Michelle Obama. O anúncio da candidatura de Michelle seria feito na convenção do Partido Democrata de 19 a 22 de agosto, em Chicago. Aliás, Chicago é a terra dos Obama. Entretanto, com Trump vencendo antecipadamente a corrida pela indicação republicana e vencendo com grande margem, como está acontecendo, esse quadro pode mudar e Biden, pressionado, desistir bem antes. Outra possibilidade, além do Partido Democrata e Republicano, é a candidatura independente de Robert Kennedy Jr., que está correndo por fora. A onda de frio que pegou os Estados Unidos está sendo agravada pela insistência de Biden de desestimular as fontes de energia tradicionais, baratas e confiáveis, priorizando fontes renováveis, caras e pouco confiáveis. Biden vem forçando a troca do gás natural para aquecimento doméstico pela eletricidade de fontes renováveis, como, por exemplo, energia eólica. Fotos de usinas eólicas com turbinas congeladas tornaram-se virais na internet. A geração de energia elétrica nos Estados Unidos está no limite. O preço da energia disparou. Cris Ventura, especialista no tema, declarou o seguinte, abre aspas, a procura de calor e a transição forçada para a eletricidade colocaram a já vulnerável rede elétrica dos Estados Unidos sob extrema pressão. Os estados que tentam forçar o mercado a utilizar 100% de energias renováveis colocam a nossa rede energética sob uma forte pressão. Nossa rede já está com grandes problemas, e se falharmos durante um período de frio, os resultados poderão ser devastadores. Há um limite de carga que a rede pode suportar. Fecha aspas, concluiu ele. Eu tenho falado sobre isso aqui há vários vídeos, sobre a precariedade da situação da rede elétrica dos Estados Unidos. Aliás, por sinal, as vendas de carros elétricos na Europa e nos Estados Unidos, sejam novos ou usados,
está desacelerando abruptamente. A GM e a Ford já adiaram seus planos de produção. Há muitos problemas que eles não conseguem resolver para atender o pedido dos DGs. Eu também tenho mostrado consistentemente a sabotagem interna que está em andamento, bem como já alertei várias vezes para a vulnerabilidade do sistema elétrico dos Estados Unidos. Um documento, não é bem um documento, foi mais um documentário em forma de vídeo, de Dennis Quaid, fala em 4 possibilidades de derrubar a rede elétrica dos Estados Unidos. Quais são as 4? Ataque cibernético, ataque físico, ataque com pulso eletromagnético e uma tempestade solar. Um ataque de pulso eletromagnético implicaria numa explosão nuclear de elevada altitude, e a tempestade solar depende de vários fatores não controláveis. Entretanto, pelos últimos desenvolvimentos, um ataque cibernético ou físico, que são as outras 2 possibilidades, está aumentando significativamente suas probabilidades de ocorrência. John Wellinghoff, que foi presidente da FURK, que é uma comissão reguladora de energia federal nos Estados Unidos, falando para o documentário do Dennis Quaid, disse que encomendou um estudo para ver o nível de vulnerabilidade da rede elétrica dos Estados Unidos a um ataque físico. Qual é o nível de vulnerabilidade da rede a um ataque físico? E ele, John Wellinghoff, ficou abismado. Para derrubar toda a rede elétrica dos Estados Unidos, bastaria um ataque físico a menos de 20 subestações. Vou repetir. Para derrubar toda a rede elétrica dos Estados Unidos, esse estudo aponta que bastaria um ataque físico a menos de 20 subestações, ou seja, numa sabotagem, menos de 20 explosivos seriam suficientes para derrubar toda a eletricidade nos Estados Unidos e jogar o país na época medieval. Levariam meses para restaurar o sistema. Tudo isso, segundo esse depoimento. Pessoal e equipamento infiltrado nos Estados Unidos para fazer esse serviço de sabotagem, obviamente, conforme vocês viram, não falta. Quaid conclui o seguinte, abre aspas, é algo em que não gostamos de pensar, mas seja do Sol ou de um mau ator, isso é algo que tem 100% de chance, eu vou repetir, 100% de chance de acontecer, e não estamos em lugar nenhum, de forma alguma, preparados para isso. Fecha aspas. Biden, seguindo as instruções dos DGs, fez uma política para construir inimigos fortes contra os Estados Unidos. Afinal, não basta sabotar, tem que ter também quem derrube. E não foi só Biden, vários líderes europeus também o fizeram. E devido a essa política de Biden e desses líderes europeus, aconteceu uma aliança impensável há 15 ou 20 anos atrás. Essa aliança era impensável há esse tempo atrás, que foi a união entre a Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, e que tem potencial para ter a colaboração discreta e dissimulada da Índia e da Turquia, além de países árabes como Arábia Saudita e Catar. Com essa política de Biden e dos líderes europeus, eles forjaram uma forte aliança de oposição à Europa e aos Estados Unidos. E isso, obviamente, também não é uma coincidência. Manter e ampliar o controle da narrativa, unificando visões e opiniões em alinhamento com seus objetivos, é fundamental para os DGs. Controlar a narrativa é, para eles, essencial. Muito do que se vê e lê na mídia hoje provém da distribuição da Reuters, da AP, da France Press e outras agências de notícias. Agora você imagine se todas as notícias ficassem ainda mais centralizadas, sendo distribuídas para toda a mídia mundial por uma só fonte e segundo seus próprios critérios. Pois bem, o Google está desenvolvendo uma ferramenta chamada Gênesis, que usa tecnologia de inteligência artificial
para produzir notícias. Gênesis usará tecnologia de IA para escrever notícias e artigos para todos os principais players de notícias do mundo. Por falar em narrativa, controle de narrativa, o senhor Anthony Fauci parece ter tido um problema de memória durante uma audiência em uma sessão a portas fechadas com o Comitê do Congresso em 8 de janeiro agora. Segundo o deputado Brad Wenstrup, republicano de Ohio, ele, Fauci, disse o seguinte, abre aspas, eu não me lembro, fecha aspas. E ele disse isso diversas vezes. O deputado afirmou, pode haver mais de 100 respostas até agora em que ele disse, não me lembro. Repentinamente, ele teve um problema de amnésia, o nosso amigo Anthony Fauci. Uma nota final. Vocês imaginam quem foi a única ministra da Saúde, imaginem quem foi a única ministra da Saúde convidada para um debate no Fórum Econômico Mundial que se reuniu em Davos? A única convidada para esse debate? Pois bem, foi a ministra da Saúde do Brasil. A reunião do Fórum Econômico Mundial teve como um de seus temas focais um debate com o título Preparação para a Doença X. Ou seja, a única ministra da Saúde do mundo convidada para esse debate sobre preparação para a doença X foi a ministra da Saúde do Brasil. Essa doença X, segundo a Organização Mundial da Saúde, será uma grave epidemia internacional que poderá ser causada por um patógeno atualmente desconhecido, por causa de doenças humanas. Ou seja, uma futura doença chamada X, atualmente desconhecida. Sim, é isso mesmo. Os caras estão debatendo algo que não existe e cuja causa é um patógeno também desconhecido. Para discutir tal tema, convidaram várias personalidades, tal como o presidente da OMS, etc., e a ministra da Saúde do Brasil, Nícia Trindade Lima. Será que é coincidência? Quem sabe tudo começará pelo Brasil. Está tudo muito claro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está tudo muito claro para quem quer entender. O tempo urge. Por isso, a orientação: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo célere de finalização. Um grande abraço.